Salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende do horário que você está assistindo a esse vídeo aqui no canal. Eu vou dar continuidade a mais uma resolução de uma questão da prova Publiconsult. Se você tem interesse sobre esse assunto, fica comigo que após a vinheta eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu estou dando continuidade então agora à sexta questão da prova Publiconsult realizada em julho do ano passado, da Prefeitura de Iperó, para o cargo de diretor de escola. Bom, você já vem acompanhando comigo a resolução desta prova. Nós estamos indo então para o próximo do fim, né? Ou seja, temos 8 questões nessa prova, diferente daquela que eu resolvi de Jacareí, que foram 5 questões. Você não está ciente que eu já resolvi uma prova para esse mesmo cargo aí de diretor? Não tem problema, vou deixar um card aqui em cima para que você possa acessar então essa playlist aí, né? Essa sequência de resoluções, muito interessante. Mas vamos lá, moçada, nós vamos agora resolver uma questão sobre um assunto que cai bastante em prova. E às vezes pode ser até um assunto polêmico, mas antes de nós iniciarmos essa resolução, deixa eu me apresentar aqui para você, caso você não conheça e esteja aqui pela primeira vez. Bom, eu sou o professor Evandro, moçada. Eu sou o idealizador do canal Gramática 1000, um canal voltado para a resolução de questões de gramática dos principais concursos militares do país, bem como de outros concursos como a Publiconsult. Se você está gostando desse tipo de resolução e se o canal de alguma maneira vem te ajudando, então vamos fazer aquele acordozinho maroto. Você aí já se inscreveu? Já ativou o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse? Se sim, então curta, comente, compartilha. Eu só tenho a agradecer por isso. Moçada, deixando de delongas então, vamos resolver mais uma questão. Vamos identificar agora que assunto é esse, fazer um estudo sobre esse assunto, como eu já venho fazendo, acharmos a resposta e encerrarmos mais uma questãozinha. Vamos lá então, vamos ver que tipo de questão eu estou falando agora. Vamos lá. Beleza, moçada, tranquilidade? Então, tá aí, ó. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está correta. Colocação pronominal. Você tem dúvida sobre esse conteúdo? Moçada, um conteúdo que cai bastante em prova. Nós sabemos que os verbos, eles podem reger complementos. O famoso objeto direto, o objeto indireto, ou às vezes até mesmo os dois objetos. E esses objetos, que normalmente são representados aí por substantivos, podem ser representados por pronomes oblíquos átonos. E são esses pronomes oblíquos átonos, diante de formas verbais simples ou locuções, que têm uma posição específica na frase. Você está acostumado com esse tipo de questão? Você sabe quais são as colocações pronominais? Não? Então você veio ao lugar certo, ao Gramática 1000. Vamos dar uma discutida sobre um pouquinho da colocação pronominal e logo em seguida vamos resolver as questões. Vem comigo, vamos lá. Beleza, moçada. Estamos aí então para resolver essa celeuma aí, esse problema, né? Primeiramente, aquilo que eu falei para vocês. Nós vamos trabalhar aqui a parte de colocação pronominal. E o que vem a ser essa colocação pronominal? Aquilo que eu falei para vocês, ou seja, colocar o pronome oblíquo átono diante de uma forma verbal, né? Simples ou através de uma locução verbal. Como que ela aí vai se comportar, né? Como que ela pode se comportar. E aí a gente vai definir esse comportamento aí. Vamos lá, vamos ver como é que a gente resolve isso. Primeiramente, quais são as principais posições aí que os pronomes podem assumir diante aí do verbo? Então nós temos aí algumas posições específicas. Nós temos uma posição que é chamada de próclise. Próclise. O que vem a ser a próclise? Moçada, a próclise nada mais é do que pronome antes do verbo. Antes do verbo.
Então, você tem lá um exemplo. Vamos pegar um exemplo aí. Não o vejo faz tempo. Tá aí. Se você parar e analisar, por que esse pronome aí está em próclise? Então, analisando aqui, nós temos aqui o ozinho, né? Observe que tem uma palavrinha antes dele, que nós chamamos aí de palavra atrativa, que faz com que esse pronome, então, seja colocado antes do verbo. Então, observe que o pronome está sendo colocado antes do verbo, o que nós chamamos aí de próclise. O que mais que nós temos aí? Nós temos a ênclise. O que é a ênclise? Moçada, a ênclise é a colocação do pronome após o verbo. Então, pronomezinho após o verbo. Vamos pegar um exemplo aí também de pronomezinho após o verbo. É simples. Vejo-o. Amanhã. Pronto. O que você consegue observar? Você consegue observar que o seu pronomezinho aí, agora, ó, ele está após o verbo. Então, aqui está o verbo e o pronome em ênclise após o verbo. E nós temos uma terceira posição. Que posição é essa? É o que nós chamamos de mesóclise. Mesóclise. Nossa, professor, que nomes complicados, que nomes difíceis, não? Então, o que é a mesóclise? É pronome no meio do verbo. Famoso mesoclês, né? Ou pronome mesoclítico. Como é que ficaria uma frase, então, com o pronome mesoclítico? Seria assim, ó. Vê, lo, ei, amanhã. O que você quer dizer com essa frase? Eu o verei amanhã, vê-lo-ei amanhã. Então agora você observa o quê? Agora você observa que o seu pronome oblíquo... Professor, que pronome lo é esse? Esse é o pronome o. Mas por que esse verbinho aqui termina por R? O R desse verbinho vai embora e o o vira lo, tá bom? Então observe que agora o seu pronome ele está entre o verbo e uma terminação verbal. É o que nós dizemos que o pronome está no meio do verbo. Então essas são as posições possíveis dos pronomes oblíquos átonos. Então nós temos a tal da próclise, se o seu pronome ele é proclítico, antes do verbo. Para isso, há necessidade de uma palavra atrativa. Então você tem que conhecer os casos de palavras atrativas. Vamos explorar alguma coisa. Você também tem a posição após o verbo. Diga-se de passagem, é a posição natural do pronome. Pronome após o verbo. E nós temos também a mesóclise, que é pronome no meio do verbo. No caso da próclise, observe que no primeiro exemplo lá tem uma palavra de sentido negativo. Nós temos um advérbio de negação. Então, advérbio de negação, advérbios sem pausa, como jamais, aqui, ali. Nós temos também pronomes indefinidos, pronomes relativos, orações optativas, que são aquelas orações de súplica, desejo, tá bom? Então, todas essas palavrinhas antes do verbo são chamadas de palavras atrativas e elas, então, são responsáveis para puxar o pronome oblíquo para antes do verbo. Se você não tem nenhuma dessas palavras atrativas, como aquele advérbio de negação que está ali, então é natural que o seu pronome venha após o verbo. Assim, né, a gente viu no segundo exemplo que ao retirar o não, ficou vejo-o, ou seja, pronome em ênclise. Agora, no terceiro exemplo, qual é a particularidade que você tem ali? O que você tem ali é o seguinte, eu não tenho uma palavra atrativa, ou seja, eu não tenho uma palavra que obrigue o pronome a vir antes, mas nós estamos diante de um verbo que está no futuro do presente. Ele também poderia estar no futuro do pretérito. E é proibido colocar pronome após futuro do presente e após futuro do pretérito.
Nossa, professor, quanta coisa para simplesmente colocar um pronome antes, um pronome depois ou um pronome no meio de um verbo. Concordo com você, é bastante coisa. Por isso que este assunto cai bastante em prova e é necessário fazer um estudo específico sobre ele. Ok? Então, aproveitando aí a deixa, se você tem dificuldade com esse assunto e quer um estudo mais aprofundado sobre colocação pronominal, coloca aí nos comentários. Terei o maior prazer em fazer, né, uma aula específica sobre colocação pronominal. Embora no meu canal aqui há várias questões sobre colocação pronominal. Afinal de contas, como eu venho falando, é uma questão recorrente de concurso. Agora, isso aqui que eu estou passando para vocês é o básico, é o conhecer como que um pronome é colocado antes, após ou no meio do verbo. Mas e se o seu verbo é formado por uma locução verbal? Ou seja, eu tenho dois verbos, mas com valor de um só. Como que este pronome deve se comportar diante desta posição? Como é que a gente vai fazer para colocar o pronome antes, depois ou no meio? Vamos lá? Deixa eu apagar isso aqui e eu já volto. Vamos lá. Vamos lá então, moçada. Então apaguei aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre o emprego dos pronomes diante de locuções verbais, aquilo que eu tinha comentado antes. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos só para adiantar aí de locuções verbais e a colocação pronominal mediante palavras atrativas ou a ausência delas. Então, vamos lá olhar o primeiro exemplo. O que a gente consegue observar aí no primeiro exemplo? Haviam-me convidado. Então, o que a gente tem? Nós temos aqui ó, um verbo, o verbo haver, e o verbo convidar. Isso aqui é chamado de tempo verbal composto, formado pelos verbos ter e haver mais particípio. Então, observe que o verbo convidar aqui ó, está com a terminação ado. Poderia ser a terminação ido. Isso significa que eu tenho o verbo haver mais um particípio, mas poderia ser o verbo ter mais um particípio. Isso faz com que isso seja um tempo composto, um tempo verbal composto. E uma coisa você tem que saber. Diante de uma locução verbal formada por particípio, é proibido colocar pronome oblíquo após o particípio. Como aqui não tem palavra atrativa, não tem um advérbio de negação, pronome indefinido, pronome relativo, advérbio sem pausa, oração optativa, gerúndio mais em, conjunção subordinativa, vários elementos, várias classes. Não há nenhuma delas. Estou começando a frase. É proibido começar a frase com pronome. Norma culta, tá, moçada? Na fala, você vai observar aí no seu cotidiano as pessoas falando aí normalmente com a frase iniciada com pronome. Norma culta não permite que você inicie a frase começando com pronome. Então, aqui não há palavra atrativa e eu não posso colocar pronome depois de particípio, então corretamente aqui o nosso pronomezinho está após o primeiro verbo. O que você observa no segundo exemplo? No segundo exemplo, eu já tenho aí a presença da palavra atrativa. Então, esse não, ele está atraindo o pronome para antes do verbo. Faz com que, então, o meu pronome venha antes do verbo. Então, nesse caso, da locução verbal formada por particípio, vamos lá, não tendo palavra atrativa, ela só pode vir em ênclise ao primeiro verbo. Ênclise, pronome após o verbo. Havendo palavra atrativa, então o pronome vem antes das duas formas verbais. Beleza? Isso se você tiver uma locução verbal formada por particípio. Só que eu posso ter locução verbal ou locuções verbais formadas por infinitivo, terminação R, e por gerúndio, terminação NDO. Então, vendendo, partindo, falando, cantar, vender, amar. Então, cantar, vender, amar, infinitivo. Vendendo, partindo, falando, gerúndio. Então, tudo que eu falar aqui com os exemplos que estão aí com o infinitivo, vão valer também para o gerúndio. Mas antes disso, o meu terceiro exemplo, ele continua sendo aí pautado no particípio. Olha lá, eu continuo tendo aí a presença do ado, particípio. Só que veja, eu não tenho palavra atrativa, não há uma palavra atrativa aqui. E nós temos o verbo haver como a forma haveriam. O que está escrito ali é haveriam. Ok? Haveriam. O que é essa forma haveriam? Essa forma haveriam nada mais é do que futuro do pretérito. O que eu falei antes?
não pode colocar pronome após futuro do presente e futuro do pretérito. Então, se você tem dificuldade em identificar os tempos verbais, tem que estudar isso aí, moçada, beleza? Nesse caso, vamos lá, eu não tenho palavra atrativa, então não posso colocar o pronome antes do verbo. Eu não posso colocar o pronome após convidado, né? Por quê? Porque aquilo ali está no particípio, é proibido colocar pronome após o particípio. E também, então, não posso seguir o exemplo 1, ou seja, colocando o pronome após o primeiro verbo, porque ele está no futuro do pretérito. Então, eu só tenho uma posição, a posição correta aqui, com o pronome no meio do verbo, a nossa famosa mesóclise. Então, olha quanta dificuldade, né, pode ser criada em questões de colocação pronominal. Mas vamos lá, respira, vamos mais um pouquinho. Os próximos exemplos agora vão servir tanto com o verbo no infinitivo quanto com o verbo no gerúndio. Ó, devo lhe dizer algo. Se você parar e olhar, eu tenho o verbo auxiliar dever e tenho o verbo principal dizer. Ó, o verbo auxiliar dever e o verbo principal dizer. Neste caso, o que nós temos? A mesma ideia. Eu não tenho palavra atrativa, então observe, não tem palavra atrativa aqui, ninguém está atraindo o meu pronome. E o meu pronome veio acertadamente após o primeiro verbo, assim como ele veio lá no primeiro exemplo, tá vendo? Só que agora, por ser infinitivo, eu também posso colocar o pronome após o segundo verbo. Então observe, esse hífen que está aqui diz que o pronome está em ênclise ao primeiro verbo. Este hífen que está aqui diz que o pronome está em ênclise ao segundo verbo. E isso aqui está perfeito. Por quê? Porque não há a presença aqui de uma palavra atrativa. Mas observe que a frase é a mesma. A oração é a mesma. Então eu pude colocar o pronome em ênclise ao primeiro verbo ou em ênclise ao segundo verbo sem a presença de uma palavra atrativa. Só que quando você pega os dois últimos exemplos, você agora está tendo lá a presença da palavra atrativa. E se tenho palavra atrativa, a primeira coisa que você vem à mente é: vou colocar o pronome em próclise. Então, acertadamente, o meu pronome está vindo antes dos dois verbos. Não lhe devo dizer algo. Só que, por ser uma locução verbal, se fosse um verbo simples, acabava aqui. Mas por ser uma locução verbal formada por infinitivo ou por gerúndio também, mesmo tendo a palavra atrativa, você pode colocar o pronome em ênclise ao segundo verbo, ok? Então, havendo a palavra atrativa diante da locução verbal formada por infinitivo ou gerúndio, você pode colocar o pronome antes dos dois verbos ou em ênclise ao segundo. Essa é a posição da maioria das bancas, por isso que eu falo, qual é a sua bibliografia? Qual é a gramática que está em estudo para você? E aí depois nós vamos ver por que isso pode dar um BO pra gente, tá bom? Bom, com isso aqui nós fizemos uma revisãozaça aqui sobre colocação pronominal. Mas é muito curto, muito pouco o nosso tempo. Por isso que eu falo, precisamos fazer um estudo mais aprofundado sobre colocação pronominal. Mas se daqui esse conteúdo, esse resumão já tá te ajudando, então vamos lá, dá aquele joinha aí pra gente. Comente, curta, compartilhe. Isso só vem a fortalecer aqui as nossas resoluções, tá bom? Moçada, vamos voltar lá para a questão para a gente poder aí ver qual é a nossa resposta. Vem comigo, vamos lá. Beleza, eu tô na questão aqui novamente, moçada. Aí ele diz assim, ó, assinale a alternativa em que a colocação pronominal está correta. Colocação pronominal correta. Bom, se ele quer a colocação pronominal correta, o que isso significa pra gente? Significa pra gente que eu preciso analisar cada alternativa dessa e aquilo que eu falei pra vocês. Se eu tiver uma palavra atrativa e um verbo só, o pronome tem que vir antes. Se não tiver assim, tá errado. Não tem palavra atrativa, o pronome tem que vir após, um verbo só. Não está assim? Tá errado. Tendo palavra atrativa, sendo locução verbal, eu tenho aquelas duas posições possíveis que eu mostrei a vocês. E não tendo palavra atrativa e sendo locução verbal, aí eu só tenho aquelas outras posições que eu mostrei para vocês, ok? Se ficou um pouco confuso aí, então para o vídeo aqui agora, dá uma pausa, respira, ok? E tenta resolver aí, ok?
Ou volta aí a explicação e depois tente resolver. O importante é você fazer o seguinte, dá uma pausa aí agora e tenta resolver. Vai lá, eu vou esperar. Beleza, moçada, se você deu essa pausa aí então e já chegou à conclusão de qual é a sua resposta, vamos tentar identificar então. Na alternativa A, ele vem dizendo assim, ó, vou a conduzir a sala. Bom, o que você tem que entender em primeiro momento aqui é o seguinte, quem conduz, conduz alguém. Quem conduz, conduz algo. Mas eu posso conduzir alguém a algum lugar, ok? Então eu vou conduzir ele à saída, vou conduzir ela à saída, ou à sala, como ele está falando aqui. Só que eu não posso escrever conduzir ele, conduzir ela. Por quê? A gente sabe que o objeto direto não pode ser representado por ele e ela. Ele é representado pelos pronomes oblíquos o e a. Então, esse a que você está vendo aqui, ó, esse azinho que você está vendo aqui, ó, ele é o seu objeto direto. Ele é o seu pronome oblíquo átono. Agora, observe, não tem palavra atrativa aqui. Se não tem palavra atrativa aqui, esse pronome não pode vir antes dos dois verbos, porque vou conduzir significa conduzirei. Ou seja, eu estou vendo dois verbos, mas tem valor de um só. Então é aquela situação, ou ele vem em ênclise ao primeiro, ou ele vem em ênclise ao segundo. Solto no meio dos dois verbos, aí é onde eu falo para vocês que é o BO. Ou ele vem com hífen ao primeiro verbo, ou ele virá com hífen ao segundo verbo. E aí você teria assim, né? Voa, conduzir. Ou vou conduzi-la. Observe que você tinha um R aqui, né? Observe que você tinha um Rzinho aqui do conduzir e por causa da presença do A depois dele, o R vai embora e o A vira lá. Então eu vou ter vou a conduzir ou vou conduzi-la. Mas vamos lá. Alternativa bravo, a B. Disse para voltar quando. Observem esse quando aqui, ó. Esse quando aqui, moçada, ele é uma conjunção subordinativa temporal. E conjunção subordinativa temporal é palavra atrativa, então ela vai atrair o pronome para antes do verbo, corretamente. Então aqui nós identificamos a nossa alternativa. Aqui não há erro, aqui a próclise é obrigatória. Ponham isso na cabeça, um verbo só, somente um verbo, não é uma locução verbal. Tem palavra atrativa, próclise obrigatória. Então, quem é aí para nós a nossa palavra atrativa? Moçada, a nossa palavra atrativa está aqui, ó. É esse quando que você está vendo aqui. Tudo bem? Então, essa daí é a nossa palavra atrativa, tá bom? Beleza. Então, achamos aqui a nossa alternativa, achamos aqui a nossa resposta. O que mais que nós temos aí? Vamos lá, vamos para a questão de número, vamos para a alternativa C. Quem presenteou-te no seu aniversário? Além de ficar aí, né, estranha aí a pronúncia, quem presenteou-te, a gente pode observar que eu tenho aqui um quem, ó. Eu tenho aqui um quem. Esse quem, moçada, ele é um pronome indefinido. E sendo um pronome indefinido, ele também vai atrair o pronome para antes, ou seja, ele é uma palavra atrativa. Então, o correto aqui para nós deveria ser quem te presenteou. Então, esse camaradinha não tinha que estar nesta posição. Ou seja, o te aqui está ruim. Teria que ser quem te presenteou. A partir daí, sim, essa alternativa estaria o quê? Correta. E vamos para delta, né? Que Deus dê-lhes muitas felicidades. Bom, o que a gente vai observar aqui é que quando você tem essa frase, né? Que Deus deles, veja que isso é um pedido, uma súplica. Então, essa expressão, junto com esse verbo, gera para nós o que nós chamamos de oração optativa. E sendo oração optativa, o que acontece? Ela obrigatoriamente pede a próclise. Então, essa expressão que você está vendo aqui faz com que esse pronome venha para cá.
Então, que Deus lhes dê muitas felicidades. Então, a delta indiscutivelmente está errada. A Charlie, a alternativa C, indiscutivelmente está errada. A B, indiscutivelmente está correta. E a A é onde nós temos o problema. Aqui, pela bibliografia do Rocha Lima, essa alternativa aqui estaria o quê? Errada. Então, por isso que o gabarito aí é B de bola, ok? Bravo para nós. Tudo bem, moçada, tranquilo. Mas, aquilo que eu sempre falo para vocês, vamos dar uma olhadinha aí, então, na parte de uma bibliografia. Vamos ver como é que a gente consegue estudar esse assunto lá na bibliografia. Vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, vamos lá. Beleza, moçada. Eu estou aqui com uma bibliografia, que é a bibliografia do Rocha Lima. E o que ele fala nessa bibliografia para vocês? Ele fala o seguinte, ó. Com formas infinitas, o que ele chama de infinitivo, ó. Por quê? Eu estou indo direto onde nós vimos ali um certo problema. Ele fala, regra geral é a ênclise. Viver é adaptar-se, tá vendo? Foi bastante olharem-se, né? E logo se compreenderam. Depois, é contudo facultativa a colocação do pronome quando o infinitivo, na forma não flexionada. O que é essa forma não flexionada? O Rzinho que você viu ali. Estiver precedido de preposição, que não é o caso lá. Lá não tem uma preposição a, não tem uma preposição de, não tem uma preposição para. Ou palavra negativa. Também não tem palavra negativa lá. Não tem um não, um jamais. Então, não serve essa aqui para aquela questão. Aí ele fala, ó. A ênclise é... Ênclise, lembram que é ênclise mesmo? É o pronome após o verbo. A ênclise é, todavia, de rigor, se o pronome for o ou os, a ou as, e o infinitivo vier regido da preposição. Então aqui, eu não posso pegar isso como base para excluir aquela alternativa, pois lá não tem preposição. Embora lá o infinitivo seja não flexionado, seja a presença do o e do a, mas lá não tem uma preposição. Então também não cai para essa regra aqui. E estando o infinitivo na forma flexionada, não é o nosso caso. Depois ele vem falando aqui de gerúndio, né? Também emprego aí diante dessas formas. Agora vamos lá. Naquela construção da alternativa A, nós temos essa especificidade aqui, ó. É um verbo auxiliar seguido de um infinitivo. Lá é uma locução verbal. Beleza. Aí ele fala assim, há 4 possibilidades. Vamos ver se uma dessas possibilidades, né, se enquadra lá. Ênclise ao infinitivo. O que é ênclise ao infinitivo? É a mesma coisa que eu disse, que é pronome após o segundo verbo. Aí ele fala, ênclise ao infinitivo. O presidente quer falar-lhe ainda hoje. Ok, mas observe que eu tenho aqui o presidente como uma palavra, uma possível palavra atrativa. A gente vai aprender em outros estudos que isso aqui é optativo. Ok? Mas ele dá essa possibilidade. Eu tenho aqui uma locução verbal formada por infinitivo e o meu pronomezinho veio após o segundo verbo, que seria aquela segunda posição que eu coloquei lá para vocês. Ok. Depois ele fala, ó, ênclise ao auxiliar. Então, aquilo que eu falei para vocês. Vejam lá, volta o vídeo lá na minha explicação, que eu fiz 2 construções, que seria ênclise ao primeiro verbo, que é o auxiliar. Mas tem a presença do hífen lá. O que ele fez naquela questão foi deixar sem hífen, foi deixar o pronome solto no meio dos 2 verbos. Então ele quer dizer assim, ó, o presidente quer lhe falar ainda hoje. E depois ele pode colocar, ó, próclise ao auxiliar. Nesse caso tem palavra atrativa. Embora seja um caso optativo, neste caso tem palavra atrativa, então ele poderia vir antes dos 2. Lá no nosso exemplo não tem, era início de frase. Ou ele viria em ênclise ao primeiro, ou ele viria em ênclise ao segundo verbo. E nós temos aqui, no caso, próclise ou ênclise ao infinitivo precedido de preposição, que não é o nosso caso, lá não está precedido de preposição. Certo, moçada? Tranquilidade? Ok, vamos lá, vem comigo e vamos encerrar essa questão. Beleza, moçada. Tranquilidade, então, né? Bom, e se você, então, tá acompanhando comigo essas resoluções e tá aí gostando, vamos fazer aquele acordo maroto aí. Você já deu aquele joinha,
Já se inscreveu no canal, ativou o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse? Se sim, eu só tenho que te agradecer e meu muito obrigado. Moçada, espero que essa questão, uma questão comprida, né? Uma questão longa, mas que trouxe aí, eu acho que bastante conteúdo. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Então, eu encerro essa questão, preparando aí para a próxima, né? Bem entusiasmado aí para a próxima questão. Nós vamos para a penúltima questão de gramática desse concurso, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.